O monstro finalmente chega e em um instante ele devora em um dos aventureiros. A mordida é tão poderosa que a devora inteira, deixando nada além de um par de pernas para trás. Os tolos antes arrogantes agora não são nada mais do que gatos assustados correndo para salvar suas vidas patéticas. Mas esta besta gigante não é chamada de Rei do Lobos. Sem motivo algum, ele dá um grande salto de seu lugar, desaparecendo e reaparecendo logo atrás do falastrão que estava latindo mais. O monstro é tão rápido que parece que há várias cópias perseguindo cada um dos capangas que um dos aventureiros finalmente encontra uma morte prematura com apenas um único golpe da garra da criatura enquanto Shen está apenas observando esse caos se desenrolar do lado de fora. Ele dá uma rápida olhada nas estatísticas do monstro e descobre que é uma besta de nível 20 com seus pontos fracos sendo o abdômen e os olhos. Curiosamente, suas habilidades especiais ainda são desconhecidas para o sistema. Shen percebe que as habilidades desconhecidas do monstro provavelmente vêm de suas aparições repentinas e desaparecimentos que não podem ser explicadas por suas estatísticas de velocidade atuais. Ele decide testar o monstro novamente atirando uma flecha nele, mas Little Linger rapidamente o para. Ela avisa que eles não devem atrair atenção indesejada sem estarem preparados. Após engolir o buraco do aventureiro, o monstro começa a sair e Shen decide segui-lo. Mas mais uma vez Linger desaconselha. Ela lembra que os 5 aventureiros anteriormente atraiu o agro do Rei Lobo porque eles mataram muitos lobos. Se ele atrair sua atenção com sua habilidade de combate atual, ele estará morto com certeza. Eles precisam estar totalmente preparados antes de dar o próximo passo. Shen decide seguir o conselho de permanecer e ver o quanto ela se preocupa com ele. Ele acha que aumentar o nível de afeto dela não é uma má ideia. Então Linger pega esse dispositivo que ela chama de mapa de localização automático, quase como Dormo, pronto para salvar a bunda do não. Shen levanta uma sobrancelha e pergunta por que ela não tirou isso mais cedo. Ela lhe dá uma piscadela brincalhona dizendo que queria ser útil e provar que sua vinda não foi uma ideia tão ruim. Afinal, Shen absorve o mapa em seu sistema, sentindo-se muito presunçoso enquanto diz a ela para vê-lo evoluir sua habilidade de linhagem. Novamente, mas sua excitação não dura muito. O sistema prontamente o informa que ele ainda não pode evoluir. Um pouco envergonhado por sua tentativa fracassada, ele decide se concentrar em evoluir a habilidade de descoberta de caminhos por enquanto. Em vez disso, Shen ativa sua habilidade fantasma e de repente a água começa a fluir com Alice se transformando em um clone de si mesmo. Exclama em choque ao ver um gêmeo aquoso. Tanto Shen Sneaker quanto eles se sentem orgulhosos de si mesmos e então, verdadeiro Shen decide testar as habilidades de seu clone, fazendo-o atirar nas 7 estrelas. Herald Clone prontamente carrega um monte de flechas em seu arco, mas Shen rapidamente o interrompe dizendo para não usá-lo, mas ele está emocionado ao ver que seu clone pode replicar suas habilidades, o que é esperado da classe oculta que ele possui. Ele imagina, então um pensamento o atinge com força. Se este clone puder usar habilidades, talvez ele possa evoluir também no que? Ele instrui o clone a ativar a evolução enquanto o clone fantasma sofre a transformação. O palpite de Shen se mostra correto, este truque realmente funciona. A janela do sistema aparece mostrando que após a evolução a contagem do clone fantasma aumentou de 1 para 2, o clone Phantom agora herda 60% de seu poder de ataque, de 40% e a duração foi estendida de 30 segundos para 60 segundos completos. Esta habilidade parece o truque definitivo na história dos jogos. Mesmo para quem é apenas um NPC aleatório fica perplexo e se pergunta em voz alta se ele está usando algum tipo de hack. Mas Shen lembra que essa habilidade é muito quebrada e poderosa para ser chamada de trapaceira com mais mão de obra em seu currículo. Ele pergunta a ela qual é a taxa de sucesso contra o Wolf King. Ela rapidamente responde que aumentou em 20% Shen chucles enquanto ele retrai seus clones já pensando em maneiras de aumentar esse número ainda mais. Ele então evolui sua habilidade Herald de 7 estrelas e o sistema prontamente mostra todos os aumentos de poder que ganhou ao contrário de seu expectativas. Embora a habilidade não tenha aumentado a contagem de flechas de 7 para 8, apenas fortaleceu ainda mais o ataque existente. Ele invoca os 2 clones e tenta evoluir o segundo também, mas o sistema atrapalha. Mas a evolução ainda está legal abaixo. Shen se pergunta se talvez os clones Phantom herdem os méritos das estatísticas do corpo e dos templos de recarga de habilidades e, como ele acabou de usar a evolução no corpo principal, a evolução do clone também deve ser suspensa. Depois de pensar um pouco, ele decide aproveitar ao máximo suas atualizações do Phantom antes de se preocupar com os tempos de espera da evolução novamente deixando isso de lado por enquanto. Shen decide seguir em frente a fim de formar um plano diferente para aumentar suas chances. Permanece olhando para ele perguntando para onde eles vão em seguida. Shen apenas diz a ela para seguir seu exemplo. A cena transiciona para o rio onde um crocodilo gigante está tentando devorar alguns peixinhos, mas, pouco antes de capturar sua presa, Shen perfura a fera feia bem na cabeça. Esta caçada não só vai satisfazer seus apetites, mas também restaurar estatísticas e tempos de recarga. Ele invoca seu fantasma para lidar com o açougue e exatamente 1 hora depois desfrutar de uma refeição farta e deliciosa que satisfaz completamente sua fome. Esta pequena guloseima ainda aumenta sua afeição por Shen. Ele verifica seu inventário que agora está abastecido com carne de carpa avançada que irá apoiá-lo, passivamente aumentando seu MP e outras estatísticas que Shen calcula que, combinadas com os Phantoms, esses itens de recuperação devem ser suficientes para enfrentar o Rei Lobo. Ele pergunta qual é a taxa de vitórias atual. Ela pensa por um momento e responde que é cerca de 40%. Shen sentindo-se confiante de que isso é o suficiente para enfrentar o Rei Lobo. Ele decide que é hora de seguir em frente enquanto eles seguem seu caminho. Notamos um grupo de aventureiros observando-os de perto e fica claro que essas pessoas não têm as melhores intenções quando nossa dupla chega à Toca do Lobo. Shen convoca seus clones para armar algumas armadilhas antes de atrair o Rei Lobo. Ele fica satisfeito em ver que a duração do fantasma é de 60 segundos e as armadilhas mortais têm um tempo de espera de 30 segundos, o que significa que cada fantasma pode armar 2 armadilhas por invocação, o que perfaz 4 armadilhas no
total. Ele atira seus dedos e assim toda a saída do covil se torna uma armadilha mortal literal. Shen se pergunta se ele pode estar exagerando um pouco, enquanto Linger acha estranho que a taxa de vitórias deles não tenha mudado enquanto ele mastiga um pouco de carne. Ele explica que o Rei Lobo é rápido, então eles precisam ter certeza de que não há para onde correr. Ainda parece preocupado porque sua taxa de sucesso ainda não atinge os 50%. Shen apenas diz a ela para confiar nele e se esconder atrás de uma das árvores, enquanto isso avisando-a para não sair, não importa o que aconteça. Com isso resolvido, ele chama o Rei Lobo e tenta acioná-lo para enfrentá-lo de frente. Shen tem certeza de que assim que sair, cairá direto em suas armadilhas. Parece o Rei dos Lobos finalmente sentiu o cheiro da presa do lado de fora, mas em vez de atacar Shen como um animal estúpido, ele mostra alguma inteligência e recua de volta para a caverna após sentir o perigo. Shen fica surpreso ao ver o animal exibindo tal racionalidade em seu julgamento. Enquanto isso, observa por trás da árvore enquanto Shen continua chamando o Rei Lobo para sair. Naquele momento, uma mão desconhecida se aproxima dela e cobre sua boca, certificando-se de que ela não possa emitir nenhum som. É o cara do tapa-olho de antes e parece que sua tripulação não sabe como cuidar da própria vida. De repente Shen recebe uma notificação de que a armadilha foi acionada. Ele está surpreso porque o Rei Lobo nem tocou nas armadilhas de entrada.